Olá pessoal, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós desenvolvemos esse webinário sobre o coaching e o processo de mudança que isso pode gerar na nossa vida. De fato, há muitas coisas que nós podemos reconhecer no campo do coaching como uma metodologia que proporciona, facilita, apoia e realmente cria condições de uma mudança próspera, boa, bem-sucedida na nossa vida. É sobre isso que nós vamos falar, é disto que nós vamos tratar e eu espero que você tenha aí algum objetivo de mudança, porque essa nossa conversa vai ser, sem dúvida, te ajudar a entender melhor o seu processo e alcançar um objetivo muito mais rapidamente e de uma forma muito mais fácil. Então, antes de tudo, vamos entender o que é o coaching. O conceito que eu trabalho, o coaching é uma interação criativa entre o coach e o coachee, com a finalidade de produzir resultados diferentes e melhores através de um processo de mudança, construído a partir de maior autoconhecimento, autoestima e autorresponsabilidade. Eu vou desenvolver esses aspectos com você, eu vou analisar cada um desses pontos da minha definição de coaching para a gente entender então como é que isso apoia e realmente facilita o nosso processo de mudança. Então, nós vamos agora conhecer quais são os objetivos do coaching, a que se propõe o processo de coaching na nossa vida. O primeiro objetivo do coaching é facilitar a definição de propósitos com clareza e objetividade. Muitas vezes, nosso desafio é determinar qual é o nosso propósito, o que realmente nós queremos, né? O que nós estamos buscando. Ter objetivos claros, metas bem definidas, é uma parte fundamental na construção da nossa mudança. Enquanto eu não sei o que eu quero, como é que eu posso caminhar nessa direção? Qual é o motor que me leva a realmente produzir resultados, fazer acontecer? Antes de tudo, eu tenho então que estabelecer o meu objetivo. Esse é um desafio que muitas vezes nós encontramos na vida, porque estamos na dúvida de qual é o nosso propósito, qual é a nossa meta para aquele instante, o que nós queremos. E desta forma, com o processo de coaching, nós podemos estabelecer objetivos bem pragmáticos, determinar metas que sejam viáveis e que possibilitem então a construção do nosso sucesso. Um outro objetivo do coaching é apoiar a ampliação da efetividade no que é importante. Olha que interessante. Muitas vezes nós somos efetivos em várias coisas que são irrelevantes. O que nós precisamos reconhecer é que há um elemento de importância ou relevância naquilo que nós buscamos que precisa ser, antes de tudo, apoiado como prioridade. Qual é a sua prioridade? O que é que você tem que fazer primeiro, o primeiro passo a dar e como é que você pode se tornar efetivo, capaz, competente na resolução deste passo, na ação deste propósito. Este é um dos objetivos do coaching e facilita muito, naturalmente, o nosso processo de mudança. Um terceiro objetivo do coaching é promover bem-estar e aumentar o quantum de felicidade percebida. Evidentemente, se nós estamos buscando uma mudança, essa mudança é para melhor. Mas não é apenas uma mudança positiva. Há necessidade de nós sentirmos essa mudança em todos os níveis na nossa vida. Que nós possamos conceber, nesta coisa abstrata que nós costumamos chamar de felicidade, um aumento desse bem-estar, um aumento desse senso de realização. É importante, portanto, que a metodologia que a gente utiliza para produzir a mudança, ela traga em si mesma uma clareza e uma lucidez que nos permitam compreender e, especialmente, adquirir as condições para fazer a mudança sustentável, aquela mudança que nos deixa verdadeiramente com um senso de realização e bem-estar. Aí este é um dos objetivos. O próximo objetivo do coaching é descobrir e desenvolver competências para a realização dos propósitos. Um dos aspectos que vão facilitar naturalmente a construção de qualquer propósito, objetivo, de qualquer meta que nós temos a desenvolver, é o desenvolvimento de nossas competências. Temos talentos, capacidades para fazer aquilo acontecer. E muitas vezes nós não sabemos exatamente nem quais são as habilidades necessárias para o propósito, nem que habilidades nós temos já disponíveis para aquilo. Assim, um dos processos do coaching é sermos capazes de
reconhecer isso em nós. Quais são os talentos que você tem, se você é uma pessoa organizada ou desorganizada, se você tem uma boa gestão do tempo ou não, se você é bom na formação de relações ou não, qual é a sua capacidade de influenciar, comunicar, desenvolver propósitos, apresentar projetos, vender ideias, enfim. Há uma série de aspectos que nós precisamos desenvolver para alcançar diferentes propósitos na vida. E é preciso ter a clareza disso, ter um plano de autodesenvolvimento, que é uma parte integrante do processo do coaching. Um outro objetivo do coaching é transformar crenças que sustentem e apoiem as mudanças pretendidas e as necessárias. Eu creio que neste aspecto eu posso dar uma contribuição ainda mais substancial no processo da formação de uma visão de coaching, porque o meu trabalho é com gestão de paradigmas. Quando nós fazemos a transformação dos padrões, dos modelos mentais, das crenças que nós temos para realizar a vida, para realizar os propósitos, nós também entramos numa nova harmonia, numa nova condição interna e externa para realizar qualquer que seja o objetivo. É preciso que a gente tenha clareza de que uma das barreiras mais dificultadoras do processo da mudança é o nosso sistema de crenças. E é fundamental que nós sejamos capazes, então, de transformar essas crenças, transferindo para o ambiente da vida uma nova percepção, um novo olhar sobre as coisas. Aqui é fundamental compreender que mudar de mundo é mudar de olhar. E um dos aspectos fundamentais, portanto, é ser capaz de transformar nossa visão, fazendo uma revisão, ou seja, tendo um novo olhar sobre aquilo que nós estamos pretendendo alcançar, transformar, mudar ou aprender. E um sexto propósito que nós podemos estabelecer para o coaching é levar a tomada de decisão mais produtiva e com maior motivação. Ou seja, nós sermos capazes de verdadeiramente tomar a decisão, tomar posse daquilo que nós elegemos, escolhemos, nos tornarmos nossa escolha. Isto gera um senso de maior mobilização, nós nos movemos mais rapidamente e mais fortemente em direção ao nosso propósito, quando a decisão tem maior lucidez e clareza em nós. E isto pode ser muito bem trabalhado num processo de coaching. Por fim, o sétimo objetivo que nós podemos elencar neste momento para o coaching é liberar potenciais para uma performance de maior excelência. Olha só, na verdade todos nós temos enormes potenciais, temos uma série de talentos, capacidades e dons que precisam ser aprimorados, revelados, colocados em prática, enfim, todos nós temos um manancial de questões que ainda estão para serem exploradas e trabalhadas em nós. E é fundamental que nós sejamos capazes de liberar toda essa energia de forma a alcançar melhores resultados. Todos temos uma capacidade instalada que é maior do que o uso que nós fazemos dela. O coaching é uma metodologia que permite que a gente use mais dessa capacidade, que a gente libere mais energia e mais potencial para realmente conseguir resultados. Nossa abordagem neste webinário será sobre as bases da realização. São 3 os aspectos que nós vamos trabalhar aqui. O primeiro aspecto é a autoestima. Então, a autoestima ela é fundamental para que nós tenhamos toda a qualidade de presença, de vontade, de bem-estar, de disposição para empreendermos qualquer jornada. Enquanto nós não gostamos de nós mesmos, não acreditamos no nosso próprio potencial, não somos capazes de confiar na nossa condição, como é que nós podemos empreender algum propósito? Então, antes de tudo, é preciso estabelecer uma boa dose de autoestima, sermos capazes de encontrar em nós aqueles talentos, capacidades, aquele vigor necessário para o desenvolvimento dos propósitos. Uma segunda base que nós vamos trabalhar é o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vai trazer para a gente as condições necessárias para nós fazermos o ponto de equilíbrio, o ajuste da caminhada no processo na busca do objetivo. Então, tanto das nossas sombras, as nossas fraquezas, nossas dificuldades, nossos limites, conhecer e reconhecer isso
como das nossas fortalezas, a nossa luz, o nosso vigor, a nossa condição, a nossa qualidade. Todos nós temos pontos a melhorar e pontos que são excelentes para a nossa caminhada de vida. Quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós entendemos como é o nosso perfil e de que forma nós funcionamos, melhor é o processo de transformação de todo o método que a gente utiliza, de tudo aquilo que a gente empreende, de todos os resultados que a gente vai buscar. E o terceiro aspecto que nós vamos trabalhar como base da nossa realização é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela surge a partir do desenvolvimento da autoestima e do autoconhecimento, mas é um aspecto ainda de fundamento da realização. Enquanto eu não me torno responsável por mim mesma, por todo o meu processo e por todos os meus resultados, eu verdadeiramente não estou caminhando no campo da realização. Então, me tornar autorresponsável é me empoderar no campo da vida, é ganhar poder de decisão, poder de escolha, poder de ação e poder de resultado. É absolutamente fundamental que nós cheguemos ao ponto da autorrealização, que o indivíduo se torne autônomo, que ele tenha domínio sobre o próprio caminhar e sobre o próprio proceder. Desta forma, nós estamos realmente criando as bases necessárias para grandes realizações. E aí nós podemos sair do patamar das dificuldades que muitas vezes nós ficamos nos debatendo e irmos para um outro patamar, eixo da realização. E quando nós estamos no campo da realização, nós somos prósperos, nós somos saudáveis, nós somos felizes. Esta é uma questão essencial, nós podemos mensurar a realização com esses estados de resultados que nós alcançamos na vida. E como é que nós vamos fazer essa mudança de patamar? Como é que nós vamos sair deste ambiente de conturbação, de estresse e dificuldade que muitas vezes nós vivemos, onde nós percebemos os limites, onde nós estamos percebendo os problemas, para passarmos para um campo de possibilidades e soluções? É preciso que a gente empreenda um caminho de mudança que começa com a compreensão dos cenários de onde viemos. Todos nós somos frutos de uma cultura, certo? Todos nós viemos de uma condição cultural, crescemos dentro de um meio que vai nos dizer quem somos, como nós devemos operar a vida, de que forma nós devemos nos comportar, de que forma nós devemos nos vestir, falar, o que nós devemos buscar e o que nós devemos temer na vida. Essa cultura, portanto, nos estrutura e nos torna funcionais. Mas qual é o desafio? É que a cultura varia dependendo do lugar onde a gente está e do tempo que a gente vive. Se a gente vivesse em outro tempo ou estivesse em outro local do planeta, nós teríamos outra cultura, pensaríamos de outra forma e viveríamos de outro jeito. Esta é uma questão fundamental de nós compreendermos, porque se a cultura varia, a vida não é como a gente imagina e nem nós somos como nós imaginamos. Nós apenas estamos pensando desta forma e agindo dessa forma em função dos valores da cultura que nós desenvolvemos. Assim, nós podemos transformar isto na medida que nós reconhecemos que o que nós sabemos é apenas uma forma de organizar a realidade. E numa sessão de coaching, nós vamos poder desenvolver uma outra percepção. Nós vamos poder vencer essas crenças limitantes e conseguir compreender que há outros caminhos, métodos e níveis de realidade onde nós vamos desenvolver nossa visão de mundo. De fato, nós acreditamos muito naquilo que nós aprendemos como verdade, quando a verdade é muito mais vasta que isso, como todos nós já sabemos. É interessante como a gente diz tão facilmente, a vida é assim, ou eu sou assim, e de fato nem a vida é assim como eu vejo, nem eu sou assim como eu percebo. A vida é muito mais, e eu também. É preciso, assim, que sejamos capazes de abrir essas portas dos limites em que nós nos colocamos e alcançarmos um novo patamar de realidade. Para isso é preciso ter em mente que é muito mais fácil fazer uma mudança difícil do que manter-se numa vida difícil. Essa é a questão que nós precisamos trabalhar no campo da mudança. Muitas vezes nós ficamos protelando, procrastinando e adiando uma mudança importante porque julgamos que ela é uma mudança difícil de ser feita na nossa vida, seja uma mudança de hábito, de relações, de carreira, do que seja.
mas muitas vezes o que está difícil mesmo é manter-se nessa vida difícil. Assim, é mais fácil produzir a mudança. E esse é o contexto de facilitação que o coaching vai permitir. Quanto mais metodologias de facilitação nós temos, mais fácil é fazer a mudança. E assim mesmo, uma mudança difícil pode ser facilitada pelo processo da compreensão dos mecanismos que tornam a mudança viável. E esta é a metodologia que o coaching oferece. E aí nós vamos compreender como é o processo de desenvolvimento da nossa visão de mundo através das questões do coaching. São desafios de competência que nós vamos aprender, por exemplo, na formação como coach. Para que você possa facilitar o processo de outras pessoas, você vai realmente dominar essa metodologia de produção de mudança e entender como se dá os desafios da construção da competência, que é o foco essencial do coaching, desenvolvimento de competências para gerar resultados. Então são 3 os desafios. E o primeiro desafio é aprender a aprender. E nós verdadeiramente não aprendemos a aprender em lugar nenhum. A gente não tem aula de aprendizagem. A gente vai para a escola e aprende a estudar. E muitas vezes nós estudamos coisas, até nos saímos bem nisso, mas nunca aprendemos aquele conteúdo. E tem coisas que nós nunca estudamos e aprendemos. E vale mais o que a gente aprende do que aquilo que a gente estuda ou aquilo que nos ensinam. Assim, aprender a aprender é uma habilidade, uma capacidade necessária para a produção da mudança no campo da competência, que a gente desenvolva maior competência. O segundo desafio da competência é aprender a mudar. E aí também estão nossas dificuldades básicas, né? Tantas mudanças que nós queremos produzir e não conseguimos, tanta coisa que a gente quer alterar nos nossos hábitos, conteúdos, relações, e nós temos a dificuldade de produzir mudança. O terceiro aspecto é aprender a fazer. E aprender a fazer, esta é uma parte que nós temos uma dificuldade um pouco maior, porque nós temos ilusões sobre aquilo que já fazemos. Nós achamos que porque sabemos um jeito de fazer, nós já sabemos fazer. Eu muitas vezes encontro esse desafio do aprender a fazer na gestão do tempo. Então as pessoas estão habituadas a gerir o tempo de uma determinada forma e elas acham então que sabem fazer, porém o resultado não é bom. Se você faz alguma coisa que o resultado não é o melhor possível, não é aquilo que você busca, é porque o que você sabe não é suficiente. É preciso aprender um novo fazer, aprender novas formulações de realidade, aprender novos métodos. São os 3 os desafios: aprender, aprender a mudar e aprender a fazer. Notem que os 3 desafios são desafios de aprendizagem. Por isso, um processo de formação é em si mesmo um desenvolvimento de competências para facilitarmos o nosso processo e o processo do outro no campo da mudança. Quando nós desenvolvemos as habilidades necessárias para boa competência, ou seja, quando nós desenvolvemos capacidades de aprendizagem, nós somos capazes de fazer diferença frente a novos desafios, porque ter as respostas prontas não garante nada. Na medida que as perguntas mudam, tudo também se modifica, não é? Então, o que nós precisamos saber é, de fato, aprender a formular novas perguntas, compreendendo que o processo de construção de realidade, ele é uma equação. Esta equação é crença somada a fatos que vai dar realidade. Então, esta é a equação que nós vamos trabalhar. As crenças, os fatos que vão gerar a realidade. Os fatos nós não temos como alterar. Um fato, quando ocorreu, ocorreu. A realidade é o resultado disso. Portanto, a variável crença é a grande variável neste contexto da construção de competências e resultados que vai fazer a diferença. Quando nós mudamos esse conceito, quando nós mudamos nossa percepção de realidade, quando nós mudamos nossa percepção dos fatos, quando nós mudamos nossa percepção, inclusive, sobre nós mesmos, nós estamos alterando resultados, alterando realidade. Assim, é preciso que a gente compreenda que nós somos este item de mudança no campo da realidade. Nós, cada um de nós, na medida que compreende esse contexto,
pode fazer realidades cada vez maiores e cada vez melhores. Nós somos esta diferença possível, esta diferença viável, esta diferença extraordinária. Esta é boa notícia, essa é a parte boa da questão que nós vamos trabalhar numa formação, né? Desenvolver mesmo a habilidade de entender esse cenário de crenças e de trabalhar com as pessoas esse cenário de mudança de crenças, apoiando um processo de criação de novas realidades, na busca de novos resultados, na busca de novos propósitos e objetivos. Somos perfeitamente capazes de fazer novas concepções. Aliás, já fizemos, né? Todos nós já fizemos mudanças de mundo. Todos nós já revimos paradigmas. Todos nós já mudamos crenças e valores em vários aspectos. O que nós não adquirimos é uma metodologia sobre isso. Às vezes a gente conseguiu um resultado, mas não sabe como conseguiu, não tem ideia de qual foi a melhor condição em nós que nos proporcionou aquilo. Ou, às vezes, nós conseguimos um resultado à custa de uma grande dificuldade, um grande sacrifício. Um uso de energia, seja ela qual for, tempo, recursos, pessoas, que foi superior ao resultado, às vezes, alcançado. Assim, é preciso que a gente possa fazer a revisão dessa equação, a revisão desses métodos e perceba que a realidade pode ser alcançada por um outro caminho, um caminho mais rápido, mais fácil, mais curto. Então, temos que dar uma olhadinha nessa equação. Por fim, né, para conceber aqui a nossa conversa, para que a nossa história aqui possa andar, né, e eu quero desde já convidar vocês a participarem da formação em coaching que eu vou oferecer em novembro, em Porto Alegre, nos dias 1 e 2 e 15 e 16 de novembro. Então, esse é o convite, esse webinário é justamente para divulgar este momento. E quais são as questões que nós podemos ter em mente, né, nesse contexto de mudança e que já pode, espero, te motivar a participar realmente desta formação com a gente em Porto Alegre. Alguns pontos para os quais nós devemos ter atenção. Vamos ver. Nós vamos ver 5 pontos. O primeiro ponto, mudar é mais fácil, rápido e eficaz do que esperar pela mudança do outro. Mas não é verdade isso mesmo? Às vezes nós ficamos esperando que o outro mude, ou que a situação mude, que a circunstância mude, quando a nossa mudança é mais rápida, mais fácil e mais eficaz. Então este é um ponto de atenção fundamental. E é um ponto que, na medida que nós desenvolvemos consciência sobre isso, nós também podemos operar essa mudança e facilitar essa mudança no meio em que estamos e através das pessoas com quem nos relacionamos. O segundo ponto de atenção que nós temos que estar atentos é que aquilo que a gente quer, a gente é. Ou seja, nós, de fato, estamos estabelecendo sempre emoções, sentimentos, visões e ações baseados num querer, ou seja, numa estrutura de pensamento. Eu penso alguma coisa e este pensamento se desdobra numa emoção, num mapa hormonal, que vai gerar uma ação, que vai gerar um resultado. Ou seja, pensamentos geram resultados. Aquilo que a gente quer, a gente é. É preciso que a gente compreenda que uma formulação negativa vai trazer uma realidade negativa e uma formulação positiva vai trazer uma realidade positiva. Este positivo e negativo é que precisa ser reinterpretado. Muitas vezes nós imaginamos que fazer afirmações é que nos leva à frente. Não, não é fazer afirmações, é fazer questões, é desenvolver a estrutura do pensamento, e o pensamento é formado por 2 estruturas, pergunta e resposta. Só resposta, só afirmação não gera mudança. Assim, essas são tecnologias que a gente vai aprender no processo da formação. O terceiro aspecto que nós vamos estar atentos é que aquilo que a gente não alimenta não se sustenta. Ou seja, tudo que nós queremos que aconteça na nossa vida, nós precisamos alimentar, colocar energia nisso, foco, visão, interesse, motivação. E aquilo que nós não queremos que aconteça na nossa vida, nós não devemos alimentar. Se nós não queremos que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos complicados, conflituosos, então nós não devemos alimentar a complicação e o conflito.
Se nós queremos que as coisas sejam fáceis, práticas, que a gente aprenda ou a gente tenha maior flexibilidade para entregar uma resposta, a gente deve alimentar esse comportamento, esse desenvolvimento, esse temperamento. O quarto aspecto ao qual nós vamos estar atentos é que nós nos tornamos melhores naquilo que praticamos mais. Esse é um princípio que nós vamos repetir muito no processo da formação. Compreender que, de fato, nós nos tornamos aquilo que praticamos. Ao longo da nossa vida, nós estamos praticando uma série de valores, crenças, uma série de paradigmas que, por vezes, não são adequados para o nosso projeto de sucesso e realização. Então, é preciso, algumas vezes, fazer uma reformulação desse treinamento, treinar numa nova direção. E esse aspecto é um aspecto metodológico que o coaching auxilia tanto para o auto-coaching, como no nosso processo de facilitação do coaching para o outro, sermos capazes de levá-lo a obter um novo hábito, uma nova perspectiva, um novo treino de vida para alcançar uma vida diferente. Isto é sensacional. Esse é um testemunho que eu posso dar, porque ao longo desses 15 anos em que eu atuo como coach, é fundamental o resultado, tá? É a coisa que não tem preço. Aquilo que faz toda a diferença é quando nós percebemos que a pessoa desdobrou as suas asas, que ela alcançou os seus propósitos, que ela está feliz na nova realidade. É isto que faz toda a diferença. Todo o processo do coaching tem como finalidade alcançar esse momento de celebração, esse momento de libertação do indivíduo para uma nova e magnífica realidade. Um outro ponto ao qual nós vamos estar atentos é que está tudo como deve ser. O que julgamos como errado é equívoco nosso. Muitas vezes nós estamos em conflito com a realidade, imaginando que aquilo não podia acontecer, ela não podia agir assim, ele não podia falar daquele jeito. Tudo isso é equívoco nosso. As coisas são como são. Eu vou agir a partir do que é e não a partir do que eu gostaria que fosse. Compreende a diferença? Há uma diferença muito grande, porque enquanto eu estou brigando com a realidade, eu perco energia, eu perco vigor, eu perco motivação. Quanta frustração nós carregamos porque nós queríamos que a vida fosse diferente. De fato, não é o que não aconteceu que nos interessa. O que interessa é o que aconteceu. O que de fato está acontecendo. É nesse cenário que nós vamos trabalhar. Porque, do contrário, nós vamos imaginar que há uma realidade paralela, é nela que eu quero viver e gostaria de me mudar para lá. Não vai acontecer. Nós vamos viver nessa realidade, mas nós podemos fazer dessa realidade uma realidade melhor. Quanto mais poder pessoal, quanto mais autorresponsabilidade nós colocamos no processo. E esse desenvolvimento dessa visão para esse empoderamento é uma metodologia fantástica que o coaching oferece. E é isso que eu considero as asas mais poderosas no nosso campo da realização. Sermos capazes de lidar com o que é de uma forma tranquila e entendermos que tudo depende do foco que nós colocamos as coisas. Tudo depende do foco. O foco é que estabelece uma nova visão de realidade. Assim, eu quero te convidar a participar da formação em coaching em Porto Alegre e desenvolver uma nova perspectiva de realidade para você, primeiro e antes de tudo, no processo de auto-coaching, e para que você facilite esse processo para outras pessoas. O coaching é uma profissão que cresce de uma forma exponencial, talvez seja a profissão que mais cresceu na última década no Brasil e no mundo, e é interessante a gente perceber como esta onda, essa onda incrível que está estabelecida no mercado, está transformando muito rapidamente pessoas e estruturas. De fato, é uma metodologia que nós podemos usar não só como profissão, mas podemos usar em qualquer área da nossa vida. Nós podemos usar isso na nossa família, com os filhos, com os irmãos, com os amigos, Podemos utilizar e apoiar e ajudar os amigos a fazer transformações. Podemos e devemos utilizar como líderes, como membros de equipe,
De fato um dos segmentos que mais cresce, né? O coaching dentro das organizações, o líder coach, o gerente coach, que permite que o indivíduo então estabeleça novas condições, novos critérios, novos valores e desta forma alcance resultados mais extraordinários com menos recursos, ou seja, que ele seja capaz de entregar mais, usando menos tempo, usando menos energia pessoal, sendo mais tranquilo, mais feliz. Eu acho que não tem coisa mais interessante para a gente pensar hoje em dia, né? De fato, a gestão do tempo e da vida é um desafio para todos nós. E este é o convite que eu deixo para vocês. Estou muito feliz de vocês estarem neste webinário. E para saber mais, entre no site sgcoach.com.br. Em Porto Alegre, nós fizemos uma parceria com a Sociedade Gaúcha de Coaching. Então, este é o site da sociedade e você ali terá todas as informações para poder fazer a sua inscrição e participar da formação. Para encerrar essa noite de hoje, eu quero, antes de mais nada, agradecer por você ter permanecido aqui neste webinário e acompanhado toda essa nossa conversa. E eu quero deixar uma mensagem final. Mudança, que é aquilo que todos nós estamos buscando, mudança, o que é na verdade, ou como é que eu concebo o processo da mudança? É aquilo que fazemos para superar os novos obstáculos e seguir em busca dos sonhos de sempre. De fato, mudança é manter-se no rumo de si mesmo, sem perder-se de si, entendendo que não são os obstáculos que devem definir nosso caminho. O que deve definir nosso caminho é o nosso objetivo. Os obstáculos estão aí apenas para revelar nossas competências e aumentar nossas capacidades. É para isso que serve o obstáculo. Eu quero te convidar para estar conosco. A gente continua juntos e logo, brevemente, a gente se vê pessoalmente. Até lá!